Olá, meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Meus amados, a reflexão de hoje, eu acho que ela é muito pertinente a nós nos dias em que vivemos, tendo em vista tantos problemas, tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, né, de modo geral. Seja você uma pessoa que professa fé em Cristo, ou você que vive, né, nessa terra, sendo de qualquer outro tipo de credo, independente de quem que seja você, né? Estamos vivendo um momento no mundo muito crítico, né? Eu acho que não há necessidade de eu falar aqui os detalhes dessa criticidade que nós estamos vivendo. A humanidade está sendo assolada por muitos problemas, né? E entre esses problemas nós temos, claro, essa pandemia, essa doença aí que tem levado muita gente, infelizmente, tem matado muita gente em todo esse mundo. E uma coisa interessante que eu estava lendo na palavra de Deus, é que existe um salmo, Salmo 46, e ele tem uma parte muito interessante, né? Se você ler o Salmo 46, né, que tem como início, né, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E ele vai falando várias coisas, né, várias situações que poderiam vir a acontecer contra nós. E, né, assim, muito interessante. Depois, quando você puder, você pega e lê. Eu não vou ler ele todo aqui, porque esse vídeo vai ser um vídeo bem curto, um vídeo bem reflexivo, e eu quero pontuar algo bem fixo, né? Uma única coisa aqui nesse salmo que eu achei muito interessante para a gente nesse dia, como reflexão. Tem uma parte do salmo que diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Veja só a palavra que o salmista está utilizando, colocando, né, como fosse o próprio Criador, o próprio Deus falando para a humanidade. Ó, aquietai-vos. Né? E por que essa palavra aquietai-vos? Né? Por que Deus ele se preocupou ali em falar aquieta-te, aquietai-vos? Porque, na verdade, ficar quieto, e nesse caso aqui o sentido é de acalma-te, fique tranquilo. Porque geralmente isso é uma das coisas que nós, em um momento de dificuldade, vamos menos fazer. Se aquietar, se acalmar. A gente vai fazer tudo, a gente vai se desesperar, a gente vai entrar em pânico, a gente vai passar mal, a gente vai fazer qualquer outra coisa, até chegar ao ponto da murmuração, do reclamar, né? E isso vai fazer com que a gente se desestruture, né? Tanto o nosso físico, quanto o nosso psicológico, quanto a nossa alma vai ficar desestruturada. E por isso que Deus ele nos aconselha para nós nos aquietarmos em meio às dificuldades. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, não sei qual é o problema que você está passando, mas pense nisso. Aquieta-te, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E tem um versículo bíblico aqui, uma passagem bíblica, que vai exemplificar bem isso para a gente. E é bem conhecida essa parte, né, da Bíblia, que é a parte do Êxodo, quando o povo de Israel, após a morte dos primogênitos egípcios, eles receberam então ali a autorização do faraó para poder sair da terra do Egito, para assim irem, né, em busca da sua terra, irem adorar a Deus no deserto e até chegar à terra prometida. Só que havia um mar na frente. E Faraó tinha se arrependido. Faraó ele iria montar o seu exército para ir contra o povo de Israel para dizimá-los. E aí, se você ver lá em Êxodo capítulo 14, né, a partir do versículo 10 está assim, ó, e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, olha só, se desesperaram, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso fazendo-nos sair do Egito? Ou seja, o desespero fez com que eles não fossem gratos a Deus. Eles viram, esse povo aqui, que a gente está narrando aqui, o povo de Israel, eles viram os milagres de Deus. Eles viram as pragas, né? Deus colocando pragas sobre o povo do Egito.
E mesmo assim, quando eles se depararam com aquela situação, né, diante do Mar Vermelho, não tinha, né, humanamente falando, uma solução, mas eles viram milagres. Só que esses milagres não fizeram com que eles, em meio ao desespero, ao medo de morrerem ali, né, começassem a murmurar e pensar, né, Moisés, não haviam sepulcros suficientes para nós no Egito, para nós morrermos aqui no deserto, né? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai, olha só a palavra que ele vai usar, estai quietos, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E aí tem um conhecido famoso, versículo 14, que diz assim, ó, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Né? Então esse versículo eu achei muito interessante porque ele pode ser coadunado, né, ao versículo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você se aquieta em meio a um momento de dificuldade, quando você procura se acalmar em momento de dificuldade, você começa a ver o livramento de Deus. Você começa a ver as mãos de Deus trabalhando por você. Não deixe o desespero falar mais alto. Não deixe a angústia falar mais alto. Não deixe que esse processo de medo, de angústia, de preocupação faça com que você se torne um murmurador. Porque quando você murmura, você tira a sua estrutura de adorador a Deus. Você tira a sua estrutura de servo de Deus. Você começa a pecar contra Deus. Porque você começa a deixar de ver tudo aquilo que Deus fez de positivo, de bom para a tua vida. Então, que neste dia, no dia de hoje que você está vendo esse vídeo, pense nisso. Está em um momento de dificuldade? Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele tem cuidado de você. Quem somos nós para entendermos os desígnios de Deus? Ele tem todo o controle para cuidar de nossas vidas. Então, não faça como o povo de Israel que murmurou em meio à dificuldade, ao medo de morrer ali pelo exército de Faraó. Porque como Moisés falou, aquieta-te, né? E deixe que Deus venha pelejar por vós. Então, meus amados, que Deus possa te abençoar nesse dia. Nosso Deus nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara, ainda que muitas das vezes a gente venha achar que as lutas estão grandes, estão fortes contra nós e nós não temos condições de suportá-las. Lembre-se, fique calmo, fique quieto, aquieta-te e deixe que Deus trabalhe por você. Que Deus vos abençoe. Em nome do Mashiach Yeshua, Jesus. Amém.